E eu quero deixar para você a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como aparência, engano, imitações, rugindo e procurando a quem devorar. Portanto, o versículo próximo diz para você: resista-o na fé. Na fé em Cristo Jesus, na fé que vocês foram chamados. Resista-o, porque ele vai estar ao seu derredor. Alertas e vigiem. Alertas e vigilantes é estar em estado de alerta mental e espiritual. Focados em sua fé e responsabilidades. Por isso eu falo com você hoje sobre discernimento. Primeiro livro de Coríntios, primeira epístola de Coríntios, primeira carta, como você decidir falar, do capítulo 12, você vai encontrar alguns dons do Espírito ali. Mas, às vezes, não atentamos tanto para o dom de discernimento que é nos dado entre os dons. E o que mais nós estamos precisando nesses últimos tempos, como família, como jovem, com todos vocês que querem resistir ao diabo na fé, é ter o discernimento de espíritos para saber onde ele está atuando e resistir e expulsá-lo pelo nome de Jesus. Todos nós devemos buscar esse dom do Espírito. O dom de extrema necessidade é esse para vivermos em um mundo totalmente desequilibrado, acesso a qualquer portal de conhecimento, seja ele para o bem ou para o mal. Precisamos discernir entre um comportamento temperamental, que é os sentimentos, caráter, personalidade, quem é sanguíneo, né? Quem é colérico. Lá em casa tem de tudo. Eles falam assim que nós podemos ter só um, mas eu acho que habita todos em mim. Um dia eu estou colérico, um dia eu estou melancólico, um dia eu estou sanguínea. E eu lido com 2 coléricos. Imagina que lindo. Tem que ser moldado no Espírito, crente, para viver desse jeito. Aleluia, glória a Deus. Então você precisa discernir entre esses comportamentos temperamental e espiritual. E você também precisa entender, começar a orar e fazer leitura espiritual da sua casa, dos ambientes que você e sua família têm estado. Como está o ambiente espiritual da sua casa? Quem governa? Quem está governando na tua casa é o Espírito, é o Senhor, é o domínio do Rei da Glória. Quem é? Faça essa leitura sobre a tua vida e sobre os teus filhos, sobre a sua esposa, sobre você mesmo. Comece em você. Para de ignorar os sinais de que algo não está bem. Não se amolde aos problemas, mas transforme o problema em testemunhos. Transforme a vossa mente. Permita ser renovado. Permita ser restaurado. Permita viver em plenitude em Cristo. O Senhor nos dá essa plena autoridade para viver em plenitude. Então, pare de ignorar os problemas, fazer vista grossa dos problemas e fala: eu quero viver uma vida nova, feliz. Nós só temos esse tempo aqui, então viva feliz, seja pleno com você mesmo e com a tua casa e com teus filhos. Paulo fez essa leitura espiritual em Atos 16, quando ele está ali em Filipe, e a palavra do Senhor diz que ele está indo à oração. E todos os dias uma jovem está atrás dele gritando. Esses homens, está no versículo 17, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação, verdade? Verdade. Mas entenda uma coisa, nem a verdade do inimigo aceita para você. Não deixe ele ficar falando nem a verdade daquilo que você é. Não aceite, porque vai trazer perturbação, vai trazer indignação sobre você, vai trazer outros olhares que não vêm do Senhor sobre você.
Então não aceite. Paulo olha para essa mulher, para essa jovem e fala: sai espírito de adivinhação em nome de Jesus. Você precisa começar a fazer leitura de quem anda com você, o que estão falando sobre você. Até elogios nós precisamos entender espiritualmente se está sendo bom para nós ou não. Para discernir de forma correta, sábia, e sem espiritualizar tudo, porque, como a gente é da intercessão, dá vontade de espiritualizar tudo, mas não pode. A gente está na terra, né? Então a gente tem que ser racional também. Então, para você discernir de forma correta, sabe, sem espiritualizar tudo, é necessário. É urgente, amados. O Espírito Santo clama ao meu espírito neste exato momento. É urgente, o Senhor clama à igreja dele. Acorda, discerna, mas como? Lendo a palavra. Conhecendo a palavra, porque você vai saber desmitificar o que é de Deus e o que não é. O que é do Espírito e o que é espírito de engano. Conheça a palavra. João capítulo 8, 31 ao 32 diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é ser liberto da escravidão do inimigo na tua casa e na tua vida. Esse é o primeiro ponto para discernir. O segundo ponto é andar fortalecido no Senhor, na fé. Como, Cléo? Em oração. Blindar a tua mente, proteger a tua mente dos ataques malignos que tenta te destruir a todo instante, te fazendo, te diminuindo, te desvalorizando a sua identidade. Se proteja em oração. Entenda que esse campo de mente aqui é campo de batalha do inimigo e ele não pode atuar. O Espírito Santo é que atua nele. E como você vai fazer isso? Armaduras de Efésios capítulo 6, o versículo 10 ao 17. E eu quero deixar o versículo 11 para você, que diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Sabe o que é esse vestir? É um ato espiritual de vestir virtudes de uma nova identidade de Cristo. Quando você tem identidade em Cristo, está vestido com todas aquelas armaduras que Paulo libera sobre você: capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, cinto da verdade, os pés calçados com preparação do evangelho da paz. Oh, aleluia! Não tem como você ser enganado pelo inimigo. Você está com uma armadura celestial, cheio de virtude, e ele tem que sair. Terceiro ponto é examinar. O pastor já falou aqui na ceia. Examine-se. O que é examinar? Colocar à prova você mesmo. Estou sendo aprovado em Cristo, por Cristo ou não? Examine-se a si mesmo. Como? O seu comportamento. Como tem sido como pai, como mãe, como tem cuidado deste corpo que habita o Espírito Santo de Deus. Como tem sido o seu comportamento com isso? Quarto, entenda, traga à luz a comportamentos seus. Quais são as repetições que você tem tido dos seus pais? São bons? Aplique. É ruins? Renove-se. Restaura. Traumas? Cure-se. Há uma igreja que se importa com a tua alma hoje, nesta noite. Há um pastor que zela para a tua alma. Há um Espírito Santo de Deus que zela por você. Então se cure, se trate. O Senhor diz para você: você tem uma identidade, não abre mão dela. Busque em oração e discirna no Espírito se há legalidades, portais abertos, consciente ou inconsciente, se há pecados não confessados, raiz de amargura, pecados de herança familiar. Entenda,
quanto lixo às vezes nós podemos estar carregando sem precisar, quanto peso nós estamos colocando nos nossos ombros, e o Senhor diz para nós vivermos uma vida nova em Cristo Jesus, nova criatura. Não precisa você carregar aquilo que o seu pai fez, os pecados que a sua mãe fez, cometeu, divórcios, não. Comece em você um novo tempo, uma nova estrutura de fé e realidade, identidade em Cristo, e viva feliz. Detectando é preciso orar, verbalizando em arrependimento, fazendo quebra de maldições, fechar as brechas no comportamento, atitudes e até no teu modo de viver. E quando nós lembramos nos comportamentos dos nossos filhos, quantas vezes nós paramos? Menino, você é igual seu pai, menino, você é igual seu avô. Eu me pegava falando com o Tiago, menino, você é igual seu tio, pelo amor de Deus, o meu irmão era terrível, desobediente, rebelde. E o Espírito Santo começou a falar comigo, para de trazer essa legalidade para o teu filho, ele não é ele não é o teu irmão, ele é nova criatura. E às vezes, conscientes ou inconscientes, nós declaramos palavras para os nossos filhos, e eles estão recebendo no consciente dele, e na hora dos traumas deles, os gatilhos vão ser apertados para quê? Só para coisa ruim, porque ele só ouviu coisa ruim, só ouviu comparações. Quando a mulher de Cananeia está no Mateus capítulo 15, ela sai gritando atrás de Jesus, Senhor, tenha misericórdia, minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela teve o discernimento de que aquele comportamento não era normal. Discerna o comportamento dos teus filhos, discerna o que eles estão vendo, como eles estão fazendo, discerna, entenda e vai atrás de uma ajuda espiritual, vai atrás, ore, busque e fala, Senhor Jesus, tem misericórdia, encare o problema, não coloque umas vendas nos teus olhos, porque você está criando alguém que precisa ser forte em Cristo Jesus. Como vai ser a nossa geração? Salmo 145 diz, uma geração declara a outra geração. Se essa geração é paz declara a outra geração o quê? O que nós estamos declarando aos nossos filhos? Em Marcos capítulo 9, Mateus 17, nós temos pai com um filho do Espírito, ele está mudo. Espera aí, ele teve um discernimento? Não. Essa mudez dele não é algo normal. Ele era jogado quando o espírito maligno pegava ele, era jogado no fogo, na água. Ele entende, ele tem um discernimento, esse comportamento não é normal. E ele vai atrás de Jesus. O que esses pais fizeram? Foram em busca. Você hoje está aqui não por um acaso, mas o Senhor está trazendo um alerta, um sinal para você, como você deve agir com os teus filhos, amém? Os filhos precisam de cobertura espiritual, proteção espiritual de você como pai, de você até como irmão que entende, conhece e tem discernimento da palavra do Senhor, como tio, seja quem você esteja criando, que está andando com você, influencie Cristo na vida deles também. Salmos 91 vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Aleluia, eu amo esse salmo, mas a gente esquece que ali o salmista está dizendo das setas malignas, voadoras, das setas do mal que está atingindo a nossa vida e nós não estamos prestando atenção. Aí ele começa a dizer, o Senhor vai te livrar do laço do passarinheiro. O que é esse laço do passarinheiro? E o Senhor me deu algumas coisas, eu quero ler rapidinho para você. Já acabei meu tempo. Ai. Laço do passarinheiro. Situações ou esquemas, armadilhas que prendem as pessoas, levando-as ao perigo e pecado. É ser enganado. Peste perniciosa, está tudo em Salmo 91, depois você vai, é rumor, tá? Peste perniciosa, definição, o que é isso? Pestilência, peste, é usada no contexto de doenças generalizadas ou calamidades que afetam grande população, tipicamente como consequência da desobediência ou do pecado. O que é perniciosa? Isso é a peste. O que é perniciosa? Definição, é um mau chefe, calamidade, desejo, é ruína. Transmite ideia de ruína moral e ética. O Salmo está
tudo em Salmo, gente. Espanto noturno. O que é o espanto noturno? Terror, medo. Quanta gente com insônia. Quantas pessoas que não estão tendo noites de descanso. A noite é para nós, de bênção. Noite é bênção de descanso para você como igreja. Você precisa usufruir dessa bênção, porque é a noite de descanso que vai nos dar um start para avançar na nossa vida. Espanto noturno. Quantas crianças estão, gente, pequenininhas, de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. Quantas mães, quantos pais desesperados com os filhos que não dormem bem. É esse espanto noturno, é medo, é um terror, é uma reviravolta, noite na adversidade. É usado na Bíblia para denotar tanto a hora literal da noite, quanto metaforicamente para representar momentos de dificuldade, ignorância ou escuridão espiritual. Lá em Salmo tem flechas, setas voadoras do dia. O que são essas flechas? Refere-se a um dardo ou míssil muitas vezes usado no Novo Testamento para descrever ataques espirituais. Pestes que se propagam nas trevas são pestes de colina. Sabe o que essa peste de colina representa? Ela representa a vida que caminha na maneira da vida de alguém. Ou seja, hábitos normais que parecem ser normais estão sendo pestes que se propagam nas trevas. Mortandade indica tanto uma destruição física quanto uma ruína de uma nação. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O seu filho conhece o esconderijo do Altíssimo? O teu filho, quando ele tiver adulto, ou quando ele crescer e ele não estiver perto de você ou na escola, ele vai saber quem é o esconderijo dele para ele correr nos momentos de adversidade dele? Qual Deus nós estamos apresentando para os nossos filhos? Efésios 6:12 vai dizer sobre vários dominadores, são os principados, potestades, ele vai falar dos seres espirituais da maldade. E eu amo, não dá para falar agora que é os principados, potestades, dominadores, mas eu quero trazer para você sobre os seres espirituais da maldade. O que é esses seres espirituais da maldade que precisa de um corpo para ele habitar, para ele fazer com que a vida de alguém seja atacada e ela tenha esses momentos de angústia, de terror e todas essas flechas, essas mortandades, tanto no corpo físico quanto na vida espiritual. Maldade, seres espirituais da maldade, está em Efésios 6:12. São iniquidades. No Novo Testamento significa ponéria. Refere-se a um estado ou qualidade de corrupção moral e depravação. Abrange um amplo espectro de maus comportamentos e intenções. Muitas vezes destacando a maldade inerente à natureza humana à parte de Deus. É usado para descrever ações, pensamentos e condições que são contrários à santidade e justiça de Deus. Tudo isso é os seres espirituais da maldade. E eu te pergunto nesta noite: quem sou eu? Como está a tua casa? Qual tipo de legado eu estou implantando na minha descendência? Nós temos flechas em nossas mãos. Fecha os teus olhos. Nós temos flechas em nossas mãos. Portanto, é preciso, é urgente nós entendermos as responsabilidades que nós temos em nós como pais para tirá-las de forma correta. Arabassai. Qual o alvo que você quer que os teus filhos acerte? Qual a distância que você quer enviá-los? Porque se nós não fizermos, o inimigo vai fazer. Se nós não fizermos, o mundo fará. E eu quero trazer para você nesta noite. Chega na tua casa. Entra no teu quarto. Chama a tua família. Chama teus filhos. Chama a tua esposa. Redirecione a tua vida. Não se amolde aos problemas. Não se amolde simplesmente a não ter tempo para a tua casa. E o Senhor te chama nesta noite. Qual é o bem mais precioso
que você tem nessa terra. É o dinheiro ou é o tempo com a tua família? É o dinheiro ou é a vida espiritual da tua família e dos teus filhos? Para de repetir comportamentos que te feriu, que te machucou. Mas o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite: se cure de forma com que você vai criar, levantar homens e mulheres firmes, oh aleluia, sem traumas, fortalecidos no mundo tão conturbado. Porque quando eles precisarem de ajuda, eles não vão precisar correr para um medicamento para viver alabastera em paz, mas eles vão correr para a sombra do Onipotente. Não ensine, não ajuste na vida dos teus filhos uma dependência química de remédio, mas ajuste na vida deles uma dependência espiritual do Todo-Poderoso. E eu te conclamo, igreja, o Espírito Santo diz para você: levante-se, aleluia, entenda, vista essa armadura, mas também traga ela para a tua casa, não só para você, mas para os teus filhos. Faça, seja intencional, vai para o jejum, vai para a oração muda tudo ainda. Que o Senhor te abençoe. Glória a Deus. Você está pronto para a parte 2? Amém, Lagoinha? Glória a Deus.